Que bom estar novamente nesse dia de sábado com todos vocês. Hoje nós temos mais pessoas. Queremos agradecer a visita de estar aqui com nós outros. Como é o seu nome? Elma. A irmã Elma, que habla espanhol, está aqui nos visitando e é bem-vinda. Bem-vinda ao nosso meio. A irmã Edita já é parte da casa, assim que é parte da família. Bem-vinda, irmã Elma, à casa de Deus. Vamos, nesta manhã, com a graça de Deus, adorar o Senhor, cantando. É muito bom cantar a Deus. Eu quero convidar a todos vocês para nós cantarmos o hino em número 14, Jubilosos Te Adoramos. Todos são bem-vindos, aqueles que estão online são bem-vindos para cantarmos juntos o número 14, Jubilosos Te Adoramos. Depois da música, nós vamos dar oportunidade àqueles que trouxeram as suas ofertas e dízimos para colocar aqui à frente, e aí nós vamos orar. Vamos escutar a música para podermos cantar. Amém, glória a Deus. Vamos então dedicar esse tempo àqueles que trouxeram as suas ofertas. Alguns já colocaram aqui a oportunidade de devolvermos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Colocamos diante da Tua presença, Senhor, na manhã deste sábado. E aqui estamos como os filhos
qualidades de servos do Senhor. E aqui estamos para te adorar, te servir em espírito e em verdade. Derrama sobre os teus filhos, o seu povo que aqui se encontra e aqueles que irão assistir também esta mensagem, o teu Santo Espírito. Coloque em nós o maior desejo cada dia de estar na tua presença, de andar contigo e viver uma vida para te honrar e atrair outros aos pés do Senhor. Amém. Muito obrigado, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, tem nos protegido, tem nos guiado. Obrigado porque o pastor se sente melhor nesse dia, o pastor Thomas, e sentiu adoentado, que a tua mão está sobre ele, cuidando dele e da sua família. Por ter compartilhado a mensagem através da lição. E enfim, Senhor, queira dirigir as suas vidas, os seus passos, iluminando os seus caminhos. Cuide também de minha esposa, que tem sido uma bênção aqui também. E cada um de nós, a irmã Edith, a nossa querida irmã que nos visita, que todos possamos sentir aqui a tua presença conosco. Amém. De igual maneira, rogamos uma bênção especial na vida dos nossos seres queridos, onde se encontram no Brasil, aqui nesse país, como também aqueles que clamam ao Senhor diariamente, que clamam por Ti, Senhor, que possa também ser escutado. Rogamos pela direção do país, do Brasil, aqui também, essa nação, que possa, os administradores, presidente e aqueles gestores possam ter a direção do alto para dirigir a nação. Cuide de cada um de nós e esteja conosco na manhã desse dia enquanto te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Outra vez, desconectou. Muito bem. Bota pra gravar ali, já tá gravando ali? Mas é isso mesmo. Muito bem, gente. Vamos então a meditar na palavra de Deus. E a mensagem que nós trouxemos para vocês nesta hora se encontra no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 1. Essa passagem está registrada nos dois evangelhos, né? Na verdade, 3 evangelhos. Marcos, Lucas e Mateus. Nós vamos focar no livro de Marcos nesta hora. Capítulo 1, e o versículo 40 a 45. Disse assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhes dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo a despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. De todas as partes ia ter com ele. E de todas as partes iam ter com ele. A lepra era uma das mais terríveis doenças da antiguidade. De todas as doenças conhecidas lá no Oriente, na parte oriental, a lepra era a mais temida.
por ser contagiosa, fazia com que as pessoas tivessem de ser afastada do convívio familiar, do convívio social, vivendo uma vida isolada em aldeias de leprosos ou locais específicos para pessoas com essa enfermidade, com essa doença. Não podia se aproximar das pessoas e nem ter contato com elas, com outras pessoas. Também a medicina da época ainda era pouco avançada e muitas doenças, mesmo pessoas que tinham enfermidade da pele, que não fosse a lepra, poderia ser confundida com a lepra. Essa pessoa ia sofrer muita dor, tristeza, se o sacerdote assim o pudesse dizer que estava com a lepra, porque iria ser banida da sociedade e do ambiente familiar. Para os judeus, o povo judeu, a lepra era considerada um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamada de o açoite, o dedo de Deus. Assim era considerada a lepra, o açoite, o dedo de Deus. E também a lepra era tida como símbolo do pecado. A lei ritual declarava o leproso uma pessoa imunda. Tudo que ele tocava ficava imundo. Acreditava que até o ar era poluído pelo hálito do leproso. Algo terrível. A pessoa que era suspeita dessa enfermidade, ela era apresentada ao sacerdote, e o sacerdote ele fazia o exame, examinava, e ele mesmo decidia o caso. Se aquela pessoa iria para a aldeia de leprosos, para a cidade dos leprosos, ou algum local específico que determinava para ele. Ao sacerdote declarar a pessoa leproso, a congregação de Israel, o povo, os amigos, já não tinha mais contato com aquela pessoa. Aquela pessoa agora estava sendo condenada a morrer na solidão, condenada a morrer na cidade, na aldeia dos leprosos, longe dos seus familiares. Agora estava vivendo aquela vida separada dos amigos, parentes, e ali vivia sofrendo para ele aquela maldição, aquela enfermidade. E ainda pior, ele tinha que publicar a sua desgraça. Ele tinha que sair advertindo a todos para que as pessoas fugissem da sua presença, para que não entrassem em contato com ele, para que não contaminassem. E o grito do leproso era imundo, imundo. Era uma enfermidade terrível para aquela época. Onde Jesus pregava, na região norte, onde teve um ministério vasto, naquela região existia muitos leprosos. Havia muitas pessoas sofredoras, doentes, de outras enfermidades também. A notícia da obra de Cristo Jesus foram despertando as pessoas enfermas, doentes e também leprosos. E começou a despertar na mente daqueles doentes, dos enfermos, leprosos, como se fosse um lampejo, um raio de esperança. Porque não existia mais para ele remédios que pudessem curar, porque a medicina não era avançada.
a última vez que uma pessoa que tem relato na palavra de Deus, que uma pessoa foi curada da lepra, foi no tempo do profeta chamado profeta Eliseu. Há 850 anos antes de Jesus. Muito tempo. É o relato que a palavra de Deus diz que uma pessoa foi curada da lepra. Que nós conhecemos a história de Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E esse era um relato, porque aquelas pessoas viviam isoladas naquele confinamento, naquele grupo isolado, naquela cidade dos leprosos, nas aldeias dos leprosos, onde não tinha mais contato e estava condenado à morte, a morrer. Os fariseus religiosos da época consideravam a doença como testemunho do desagrado divino. E ele mantinha-se à distância do enfermo e fazia que aquela desgraça, aquele sofrimento fosse pior ainda, porque eles colocavam, ele dizia que aquela doença que aquela pessoa estava agora padecendo era resultado da sua vida de pecado. E isso acarretava mais aqueles pobres coitados leprosos, entrava no desespero, acarretava mais sofrimento na vida deles. Eles não tinham já nenhum auxílio. Foi por isso que quando esses doentes e os leprosos, quando eles escutaram falar do médico divino, quando eles escutaram falar de Jesus, começou a brotar no coração e na mente daquelas pessoas a esperança. A esperança agora como que estava raiando na vida deles, porque escutou falar do médico divino, aquele que curava. Muitos testemunhos de outros eram dados na região. Jesus dizia que Jesus tinha transformado água em vinho. Que Jesus tinha curado um cego. Tinha dado vista a um cego. Testemunho maravilhosos de mulheres que tinham fluxo de sangue que médico nenhum podia curar com 12 anos. Jesus o curou. Existiam, as pessoas conheciam os testemunhos e aquilo ia passando de boca em boca e chegou a notícia naquele arraial, chegou a notícia que existia um médico que curava. Então a fé começou a brotar no coração de um daqueles leprosos. A fé começou a raiar e começou a brotar ali. Agora existia um maior problema. Como ele poderia encontrar esse médico? Onde encontrar a Jesus? E como aproximar de Jesus? E agora ele vivia aquela vida sonhando, acordando para poder encontrar a Jesus e chegar e apresentar ao médico divino. Mas ele era um leproso. Como podia? E nós no relato lido, e eu quero outra vez ler, entrar em detalhe do relato da palavra de Deus. Vamos meditar então. Olha o que no livro de Mateus, no capítulo 8, e o versículo 1, ele fala, e diz assim, ó: e descendo ele do monte. Começa esse relato, que é o mesmo relato, diz assim, e descendo ele do monte. Jesus, ele desceu porque ele subiu, né? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra.
E aí Jesus pede para não falasse a ninguém. Jesus tinha passado aquele dia, ou parte daquele dia, ensinando para uma grande multidão. No capítulo 5 do livro de Mateus, começa os ensinamentos das bem-aventuranças, dizendo que Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e assentou-se para ensinar. Então começa Jesus subindo ao monte. Do capítulo 5 ao capítulo 7, ali a gente vê os ensinamentos de Jesus, que são aquelas bem-aventuranças e os ensinamentos de Jesus para aquela grande multidão. No capítulo 8 começa com o episódio desse leproso. E agora fala, e descendo ele do monte. Jesus agora estava descendo do monte. No versículo lido, e descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. E o versículo 2 do capítulo 8 de Mateus fala: e eis que veio um leproso, e o que ele fez? Adorou. No livro de Marcos, no capítulo 1, e o versículo 40 também, fala a mesma coisa, que diz assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos, ele veio com uma atitude. Vocês notaram que ele não chegou exigindo a Jesus, ele não chegou logo pedindo, porque há muitas pessoas que só sabem aproximar de Jesus para pedir. Não com atitude de adoração, mas ele chegou, ajoelhou diante do Senhor. Então a primeira coisa que ele fez diante do Criador, reconhecendo a sua pequenez, a sua dependência, chegou com uma atitude submissa. Vocês percebem que ele primeiro decidiu procurar o Salvador. Embora excluídos das cidades, mas ele decidiu. Poderia ser que encontrasse Jesus numa encruzilhada, descendo por o caminho em algum local perto do mar. É assim que ele primeiro tomou essa decisão de ir ao encontro de Jesus. E Jesus, ele ensinava próximo do mar, em vários lugares. A multidão, o povo ia com Jesus. Era grande a dificuldade para aquele homem, para aquele leproso. Mas ele não desistiu. Tinha dificuldade, mas a esperança dele estava forte no seu coração. A fé que ele tinha no Senhor Jesus. E o versículo 45 do livro de Marcos, que a gente da leitura feita, diz: mas tendo ele saído, ou seja, o leproso saído, começou logo a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, quando Jesus pediu que ele não falasse para ninguém. De sorte que já não podia entrar publicamente na cidade. Não foi até bom para Jesus, Mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aquele infeliz leproso, ele sai da sua aldeia. Planeja aquele dia o encontro com Jesus, de alguma maneira a fé, a esperança que estava nele. E ele vai na direção do grande lago. Ele vai naquela direção. Jesus está ensinando à margem do lago. E o povo reunido ao seu redor. Jesus estava ali com aquela multidão, ali do capítulo 5 ao 7, uma grande multidão, que se Jesus estava ensinando. Ele aproxima e à distância, ele vê a multidão. E ele
consegue apanhar algumas palavras dos lábios de Jesus, mesmo na distância ele consegue escutar algumas palavras que saíam dos lábios de Jesus. Ali naquela apreensão, como fazer, como chegar, muita gente, eu serei rejeitado, irão me banir, como fazer? Mas a fé nele crescia cada momento mais que escutava os lábios, Jesus pronunciar bênçãos. Ele observava distante Jesus colocando as suas mãos sobre enfermos. Jesus curando um coxo, levanta-te. Ele observava que Jesus dava vista a um cego, um paralítico. Gente que estava padecendo de moléstia, Jesus estava outra vez dando vida, dando a saúde para aquelas pessoas. E as pessoas, por ter sido agora livrada do flagelo, do seu sofrimento, eles começavam agora a louvar e a engrandecer o nome de Jesus, o nome de Deus. E tudo aquilo que ele observava na distância fazia com que a fé daquele leproso fortalecesse cada vez mais, cada momento que passava, cada minuto, cada segundo, a fé dele crescia. A observar aquilo, quem sabe por detrás de uma árvore, por detrás, ele observando tudo aquilo e a fé dele aguçava mais. As restrições eram impostas, que ele não deveria chegar próximo do povo. Mas naquele momento, a fé dele foi tanto que ele tomou a decisão. Ele não estava mais preocupado com o que as pessoas pensavam do leproso. Ele então tomou a decisão, parece que ele esqueceu de tudo. E ele começou a caminhar na direção de Jesus. Ele começou a ir naquela direção. E ele sabia, assim como a mulher disse, se eu somente tocar na barra dos seus vestimentos, eu ficarei curada. Ele também decidiu, se eu chegar na presença dele, ele pode me curar desse meu flagelo, desse meu problema. Aquele homem repugnante, aquela pele já morta no seu corpo, as suas carnes ao vivo. Não sei se você já chegou a ver uma situação, apesar de que hoje não é mais chamada de lepra e a hanseníase, existe o controle, existe o controle, mas a gente percebe que os dedos vão caindo, pele e fica em chagas, é horrível aquela situação. E a pessoa não sente a dor, daquilo. É uma situação que parece que perde os nervos, ataca e parece que não sente mais nada. Não sente a dor. Pessoas podem até caminhar em cima do fogo que não sente a dor queimando nada. O resto da carne. Aquele homem leproso começa então a agir. Ele começa a ir agora na direção de Jesus, com aquela bendita esperança no coração que Jesus pode fazer algo por ele. O povo, ao ver aquele homem caminhando naquela direção, na direção deles, eles ficaram apavorados. Eles ficaram agora apavorados porque um leproso começou a gritar, imundo! E caminhava na direção, imundo! E caminhava na direção daquela multidão, na direção de Jesus, e era para aquele povo todos apavorados, como se fosse um espetáculo, todo mundo recuando, procurando-se abrir o espaço para não estar em contato com aquele corpo que já vinha em decomposição. Era uma morte viva, gritando imundo. Alguns discípulos, tentaram impedir que ele não aproximasse de Jesus, do Mestre, porque poderia o contaminar. Mas tudo que eles fizeram era em vão. Aquele leproso, ele não escutava, ele não estava mais preocupado com isso.
Ele vê na sua vida unicamente que ele estava vendo era o Filho de Deus, era Jesus. Não escuta a voz de mais ninguém. E ele continua avançando na direção de Jesus. E diz a palavra de Deus assim: ao aproximar-lhe dele, o leproso caiu de joelhos aos pés de Jesus. Ele o adorou. E ele disse que ao cair de joelho ele gritou. Ele gritou: Senhor, se queres, não é o que eu quero, Senhor, mas é se tu queres, Senhor, pode tornar-me limpo, Senhor. Me limpa. Clamando a misericórdia de Deus. E a gente vê a beleza da palavra de Deus. Porque Jesus, no versículo seguinte, olha o que Jesus fala. No versículo 41 do livro de Marcos, capítulo 1, diz assim: Jesus com grande compaixão. Que palavra linda, né? Jesus com grande compaixão. Esse é o nosso Deus. Ele diz que estendeu a mão, tocou, e lhes disse: quero ser limpo. Jesus o tocou. Imagina todo mundo olhando aquela cena. Todo mundo, aquela multidão à distância, só ali, aquele homem ajoelhado diante do Senhor, e o Senhor Jesus tocando no leproso, respirando aquele mesmo ar que ele respirava, estava ali, operando um milagre. O ato dele curvar o rosto no chão diante dos pés de Jesus indicava rebaixamento, humildade diante da pessoa de Jesus. Quando esse leproso fez isso, ele estava reconhecendo o poder de Deus em sua vida. Ele estava reconhecendo a grandeza de Jesus. E ele honra Jesus com a sua sincera adoração. E ele ali caindo de joelhos, ele clama ao Senhor Jesus. Você já adorou o Senhor Jesus hoje na sua vida? Você já tirou tempo para adorar ao Senhor Jesus hoje? Operou-se imediatamente uma transformação maravilhosa na pele, na vida daquele homem do leproso. A carne dele, que estava podre, caindo, agora se transformou uma carne sã, os nervos que eram sensíveis, agora os músculos ficaram fortes. A pele dele voltou àquela pele normal, aquela aspereza, não sei se você já tirou a aspereza da pele do leproso, aquela escamosidade da lepra, desapareceram completamente naquele momento, naquele toque. E foi substituído por uma cor suave, agradável, uma pele como se fosse a pele de uma saudável criança. E agora Jesus faz uma recomendação para aquele leproso. Jesus recomendou ao homem que não divulgasse a obra que ele realizara. Que fosse de imediato até o templo e lá apresentasse uma oferta ao templo e diante do sacerdote. Aquela oferta só podia ser aceita quando o sacerdote examinasse o homem e declarasse inteiramente livre daquela doença, livre daquela moléstia. Olha as palavras de Jesus no verso 43 e 44, que diz assim: e advertindo-o severamente, logo despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele saiu, mas a palavra seguinte disse que esse leproso, ele não deu ouvido ao que Jesus falou. Você sabe por que Jesus pediu isto?
O que Jesus pediu que ele não falasse para ninguém? Se houvesse o sacerdote sabido dos fatos concernentes à cura do leproso, o seu ódio para com Cristo teria levado os sacerdotes a dar uma sentença desonesta. Jesus queria que aquele homem se apresentasse no templo antes de qualquer rumor chegasse nos ouvidos dos sacerdotes. Porque senão o sacerdote poderia dar uma sentença não verdadeira, uma sentença desonesta. E Jesus queria que o sacerdote tivesse uma posição imparcial. Vá diretamente, leva sua oferta e apresente o sacerdote. Jesus também queria que aquele leproso voltasse para os braços da sua família, para ver os seus amigos. Também Jesus tinha outros intuitos, diríamos, para recomendar o silêncio daquele homem. E uma das coisas que o Salvador, ele sabia que os seus inimigos estavam sempre buscando limitar-lhe a obra que ele fazia e desviar o povo para não ir até ele. Ele sabia disto. Sabia que se a cura do leproso fosse propalada a outras vítimas dessa terrível doença, havia de aglomerar-se em volta dele e então ergueria o brado de que o povo se contaminaria pelo contato com elas. Até parece que nós estamos vivendo, parece que nós repetimos essa história hoje com esse problema que estamos enfrentando, com essa praga desse vírus que está espalhado pelo mundo afora. Parece que está repetindo essa história. Os líderes da época poderiam acusar dizendo que Jesus estava traindo leprosos e violando as restrições das leis rituais que ele tinha. E assim seria prejudicada a obra do Senhor Jesus, a obra de ensinância do Evangelho, a pregação do Evangelho. Isso justificava a advertência de Jesus quando ele diz: olhe, não diga nada a ninguém. O homem não fez nenhum esforço para ocultar a advertência de Jesus. Ele não fez esforço nenhum. Estava radiante, ele estava agora feliz. O que aconteceu com ele? Não guardou silêncio. Ele achava que Jesus estava sendo modesto. Ele achava que era uma modéstia da parte de Jesus que pediu essa restrição. Mas não, ele saiu ali naquele momento já gritando, proclamando o poder do médico divino que tinha curado. Ele pensava por si: todos precisam saber do que Jesus é capaz de fazer, que esse restaurador faz, todos precisam saber disto. E ele então começou a pregar e começou a ensinar e a gritar da glória a Deus, das grandezas de Jesus, porque a misericórdia de Jesus ter estendido a mão, ter tocado no corpo, na vida dele. Você sabe que quando a pessoa recebe a graça divina, quando a pessoa recebe a alegria da salvação, ele não fica calado. Ele começa a querer falar, ele quer pregar, ele quer ensinar para os seus amigos, ele quer ensinar para a sua família, ele quer ensinar para as pessoas, seus vizinhos, ele quer ensinar para todo mundo quem é Deus, quem é Jesus. Isso é algo que um coração verdadeiramente convertido tem vontade de fazer. Você já tirou tempo hoje para glorificar a Deus? Você já tirou tempo hoje para engrandecer o nome de Deus, o que o Senhor já fez na sua vida essa semana, o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida? Tem tirado tempo para agradecer a Deus? Aquela multidão que estava ali olhando aquela cena
Jesus com a mão estendida sobre aquele leproso, tocando naquele leproso, aquela multidão também estava ansiosa e queria ouvir a decisão dos sacerdotes. Eles queriam saber o que o sacerdote iria pronunciar. Ele não entendia completamente tudo, mas eles queriam ver a resposta do homem do sacerdote. Aquele homem com aquela alegria, porque ter sentido restaurado, agora ele podia voltar para o seio da sua família. Ele podia voltar para os seus amigos. E por isso ele não parava de dar glória a Deus, ele não parava de anunciar da bondade, do amor, da misericórdia desse médico divino que tinha curado o desejado de todas as nações. Na página 265 fala: esse ato, porém, de divulgar o caso, deu um resultado prejuízo para a obra do Salvador. Fez com que o povo se aglomerasse em torno dele e a multidão, que foi forçada a interromper por algum tempo as suas obras. Aconteceu. Mas a alegria, o leproso, ele apresentou a sua oferta e engrandecia o nome de Jesus. Com o coração curado, convertido, o foco da sua vida, daquele ex-leproso, podemos chamar assim, foi apenas glorificar o nome do Senhor. Ele não estava preocupado mais nada. Agora a alegria e a esperança achava-lhe impressa na sua pele, no seu rosto, a expressão da pureza, a expressão que existia, aquele vestígio antes do sofrimento, do pecado. Agora voltou a expressão da alegria, da pureza, da salvação, da presença de Deus na alma, na vida. E os mesmos sacerdotes que havia condenado aquele leproso ao viver na cidade dos leprosos, ao banimento, agora estava dando-lhe, atestando outra vez a cura daquele leproso. E era um testemunho maravilhoso a favor da pessoa de Jesus. Era um testemunho poderoso a favor do Senhor Jesus, da obra que o Senhor Jesus estava fazendo. Os sacerdotes, eles estavam convencidos do poder divino do Salvador. Eles estavam convencidos disso. Foi-lhe dada a oportunidade de conhecer a verdade, a serem beneficiados pela luz, mas eles rejeitaram. Agora tem uma passagem no livro de Atos. No livro de Atos existe uma passagem interessante que me fez pensar muito. No livro de Atos, no capítulo 6 e o versículo 7. Atos capítulo 6 e o versículo 7. Vamos ler. 6, 7, que diz assim, ó: de sorte que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente os números dos discípulos. E na última parte o que fala aí? Sacerdotes obedeciam. Diz que também se converteram. Grande parte dos sacerdotes, depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus subiu ao céu, da ascensão de Jesus, grande parte dos sacerdotes, eles fizeram o quê? Obedeciam à fé. Eles obedeciam à fé. A obra de Jesus, de ter purificado aquele leproso, aquela doença terrível, é uma ilustração também de sua obra em libertar a alma do pecado. O homem que foi ter com Jesus estava cheio de lepra. O mortal veneno da moléstia penetra-lhe todo o corpo. Os discípulos procuram impedir o mestre de tocar, mas aquele mestre, ele toca aquele mundo, onde a sua mão sobre o doente. Porém, Jesus não sofreu nenhuma contaminação, diz o desejado. Seu contato comunicou poder, vitalidade.
e foi purificada a lepra. O mesmo, meus queridos irmãos, se dá com o ser humano, com a lepra do pecado. O pecado, a lepra era o símbolo do pecado. O mesmo se dá quanto a lepra do pecado, que está profundamente arraigada, que é algo terrível, que é impossível que o ser humano possa se purificar. Se Jesus, que a mão do divino médico, se a graça de Cristo não for contigo. A lepra do pecado é terrível, e diz o profeta Isaías que toda a cabeça, Isaías 1, 5 e 6 disse, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. O ser humano, mas Jesus pode limpar essa lepra do pecado no coração de cada um de nós. Jesus, ele veio e habitou no meio nosso, se transformou humano, mas não foi contaminado por essa lepra do pecado. Ele não foi contaminado. E Ele é o único que pode também nos libertar da lepra do pecado em nossas vidas. Jesus, na sua vida, Ele tem virtude que pode curar-nos. Ele pode libertar-nos. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos, assim como aquele leproso ia a Jesus e cair de joelhos diante de Jesus, adorando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E falar para Jesus, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E se nós fizermos isto, você sabe que nós iremos escutar a voz de Jesus dizer, quero ser limpo. Ser limpo. 1 João fala, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, não é mesmo? E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Existe uma outra passagem que o pastor até mencionou, em 1 João 9, que diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você sabe por que Jesus veio a esse mundo? O próprio João responde que ele veio para desfazer as obras do diabo. Porque Jesus é vida. A vida é Jesus, Jesus é vida. Onde a Jesus não era contaminado por essas coisas. Você nunca vai ler na Bíblia, nos Evangelhos, dizendo que Jesus estava doente. Jesus é vida. E por isso que ele disse que ele é aquela vida que vivifica. Eu venho para que você tenha vida. E vida em abundância. Não é 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa terra. É vida em abundância. Esse é o Senhor Jesus, que perdoa todas as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Isso é Cristo, é o que Ele faz. Ele com compaixão, diz a palavra de Deus lá em Marcos 1,41, com compaixão que Ele fez, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero ser limpo. Quero terminar dizendo, você quer ser tocado por Jesus? Você quer também receber o toque divino na sua vida? A escolha é sua. Você faz a escolha. Se esse é o seu desejo, não importa onde você estiver, se esse é o meu desejo, é o seu desejo, aqueles que estão aqui, vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer, orar ao Senhor e agradecer a Deus pela graça de Deus ter nos alcançado. Agradecer a Deus por estarmos aqui, sendo uma luz, um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode fazer de você um instrumento também. Deixe que Jesus toque na sua vida. Mude a sua vida. Transforme e limpe a lepra do pecado que está na sua vida e na minha vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar.
Pai querido, é maravilhoso sermos filhos do Senhor, sermos chamados filhos, herdeiro desta promessa maravilhosa que o Senhor fez para todos aqueles que creem no teu nome. Obrigado por essa bendita esperança, por esse grande amor e a grande compaixão de estender a sua mão e tocar em nós, purificando, limpando do pecado. Nós não temos em nós esse poder para ser purificado, mas o Senhor Jesus tem o poder, por isso que nós clamamos diante do Senhor, que esteja em nós, que nos purifique, que faça de nós essa bênção para outros. Queremos sair daqui, Senhor, com a alegria da salvação, glorificando ao Senhor, assim como aquele leproso saiu glorificando e clamando e anunciando as suas bondades e a misericórdia, que nós possamos ter o senso dessa responsabilidade e também, Senhor, do tempo que estamos vivendo, porque Jesus breve voltará. E queremos estar prontos para ter um encontro com o Senhor, para ir morar contigo para sempre na Canaã celestial. Esteja conosco, meu Pai, e nos guie agora ao voltar para os nossos lares. Obrigado por tudo. Abençoe a cada pessoa que está escutando esta mensagem. Dirige a vida dessa pessoa, o lar. Se existe problema, Senhor, estenda a tua mão sobre este lar, sobre esta vida, para que possa receber a tua bênção e a tua direção. Suplicando nesta hora, não que haja mérito em nós, mas nós suplicamos pelos méritos e a graça de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e aguardamos aqui no próximo sábado.